Sempre que acontece algum debate sobre dois diferentes animes, em algum determinado momento, provavelmente alguém vai jogar o argumento de que o anime X é pioneiro em algum aspecto na indústria dos animes. Logo, isso torna ele importante, e com importante, a pessoa na verdade quer dizer melhor. Isso está longe de ser verdade, afinal, apesar de pioneiros, ninguém fala bem do filme do Super Mario ou do Lanterna Verde, provando que ser o pioneiro não é sinônimo de qualidade. Esse argumento, na esmagadora maioria das vezes, é usado pelos fãs de Dragon Ball, que para desmerecer outros animes de Battle Shonen, afirmam que se não fosse por Dragon Ball, ou sendo mais específico, o Dragon Ball Z, os shonens que vieram depois não existiriam. Essa é uma enorme mentira. Afinal, o próprio Dragon Ball Z se inspirou em outras obras, então não, ele não é o pai do Battle Shonen moderno. Não adianta também vir utilizar do Dragon Ball clássico como argumento, porque a proposta dele não é um Battle Shonen, e ele também veio depois de outra obra importante para esse gênero. Antes de entrarmos nesse assunto, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Que Dragon Ball Z é um dos primeiros Battle Shonen modernos a fazer sucesso, isso é um fato, mas ele não foi o primeiro que surgiu e nem o primeiro que fez sucesso. O primeiro e real pai do Battle Shonen foi Hokuto no Ken, um mangá criado em 1983 e que apresentou as principais características que conhecemos nos Battle Shonens atuais. E ele foi o primeiro a introduzir o que vou chamar de Fórmula Shonen Jump. Para você ter uma noção da distância de tempo das publicações, Dragon Ball na parte do Z só foi ser publicado no ano de 1989, 6 anos depois de Hokuto no Ken, e Dragon Ball na parte do clássico começou em 1984. Antes de Dragon Ball se tornar um Battle Shonen, outro mangá surgiu, seguindo os passos e a fórmula de Hokuto no Ken, e que também fez muito sucesso aqui no ocidente, que foi Cavaleiros do Zodíaco em 1985. O mangá de Cavaleiros do Zodíaco se iniciou um ano depois de Dragon Ball na parte do clássico, e terminou em 1986, antes de se iniciar a parte do Z, tendo tempo suficiente para ter servido como fonte de inspiração para Dragon Ball como shonen. Outro ponto muito aclamado pelos fãs em Dragon Ball é de que, além de pioneiro, ele foi revolucionário, o que é verdade, só que não. A estrutura narrativa e elementos da história padrões dos mangás da Shonen Jump e que prevalecem até hoje já existiam antes mesmo de Dragon Ball Z, o que faz com que, no fim das contas, prove que Dragon Ball também seguiu os passos de outras obras. As poses dos personagens de Dragon Ball, como as de luta ou a do Kamehameha, por exemplo, foram criadas no mangá, certo? Não. Essas poses são principalmente do Kung Fu. Então, quando você ver uma dessas poses por aí, não, elas não são referência a Dragon Ball. Lutas, poderes e transformações são algo que veio de Dragon Ball, certo? Também não. Apesar de já ter alguns desses elementos no clássico, eles só ficaram populares no Z, onde Cavaleiros do Zodíaco já tinha emplacado eles primeiro. O último ponto desse vídeo é a questão a respeito da fama da obra de Dragon Ball. É um fato inegável de que Dragon Ball é um sucesso no mundo inteiro e no Japão. E isso é um fato. Tanto que existe um dia do Goku no Japão, que é 9 de maio. Mas tem muitos que acreditam que é a obra japonesa que mais fez e continua fazendo sucesso no mundo. Como eu havia dito, o sucesso de Dragon Ball é inegável, mas não chega nesse ponto. O mangá que mais faz sucesso no Japão e no mundo é One Piece, que já é o segundo quadrinho mais vendido do mundo, e acho que não irá demorar muito até ultrapassar Superman e se tornar o primeiro. Em termos de lucro, passa longe de ser um dos que ocupa o topo, já que a maior fonte de dinheiro no Japão são os jogos, e o maior deles é Pokémon, que é a franquia mais rentável do mundo, arrecadando anualmente 92 bilhões de dólares, enquanto a Shonen Jump num todo arrecada 34 bilhões, quase 3 vezes menos. Por último, Dragon Ball não é a obra japonesa que mais influenciou o conteúdo audiovisual do mundo, pois esse posto já pertence ao Godzilla, onde o sucesso do primeiro filme de 1954 fez com que o monstro ganhasse uma estrela na calçada da fama em Hollywood, onde até hoje ele é o único personagem japonês da cultura pop na calçada da fama. Antes que você venha me dizer que Dragon Ball é um quadrinho e um anime, enquanto Godzilla é um filme, logo não dá para citar a calçada da fama, saiba que lá também está Mickey, Pica-Pau e Snoopy, que são personagens de desenhos e quadrinhos também. No fim das contas, Dragon Ball não é o pai do Battle Shonen, e nem a obra que revolucionou o gênero, mas ainda assim, continua sendo uma das obras que tem seu espaço merecido no topo da cultura pop em geral, junto de outras obras de grande sucesso daqui do ocidente.